Oi, eu sou a Thay, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E, gente, vocês já perceberam que nós estamos em guerra, né? Estamos enfrentando guerras visíveis e também guerras invisíveis. Invisível aos nossos olhos, mas tão real que a gente não tem nem ideia. E há um grande perigo em subestimar essa guerra. Nós estamos em guerra. Guerra com os nossos desejos, com os nossos prazeres. Estamos em guerra com o sistema desse mundo. E estamos em guerra contra o diabo que domina esses dois anteriores. A vida do cristão não é nada fácil. É guerra atrás de guerra, luta atrás de luta. Mas somos transformados de glória em glória à medida que caminhamos mais e mais com o Espírito Santo. Em Mateus 7, 13 e 14, a gente lê que estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Jesus denomina o caminho para o céu como uma porta estreita, difícil. E não é que ele não queira salvar a todos. Pelo contrário, todas as pessoas são muito bem-vindos ao reino de Deus. Então, por que é tão difícil? Porque nós temos que abnegar, nós temos que renunciar os nossos desejos, os nossos próprios interesses. E são poucos os que aceitam fazer isso. Muitos não suportam a ideia de renunciar o eu. Ainda mais agora, nessa sociedade que está cada vez mais hedonista e materialista, onde o prazer é o bem supremo. Você sabia que a nossa amizade com o mundo é inimizade com Deus? O grande perigo que estamos vivendo hoje é que muitas pessoas dizem amar a Deus, mas no dia a dia demonstram amar muito mais as coisas do mundo e tudo que ele proporciona. A amizade com o sistema desse mundo é inimizade com o sistema do reino, com os valores do reino. A nossa luta é contra as forças demoníacas que dominam a humanidade e esse sistema mundial. A economia, a política, a religião, a cultura, o príncipe desse mundo, Satanás, ele domina essas áreas. Ele detém o controle dessas áreas. A única maneira de resistirmos às artimanhas do inimigo é nos rendermos incondicionalmente ao Senhor e nos humilharmos em sua presença. Em Efésios 6:11, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos de estratégias defensiva e ofensiva para vencer essa guerra. Como, Thay? Como que nós vamos vencer esse inimigo? Nós só vamos vencer na força do poder do nosso Senhor e vestindo a armadura que ele nos ensinou. Paulo lista 6 armaduras para que a gente possa vencer essa guerra. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A primeira armadura que Paulo nos ensina a vestir é o cinto da verdade. E o que é a verdade, gente? Jesus, ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. O inimigo, ele luta usando mentiras que soam como verdade. Ele quer corromper a verdade, levar os cristãos ao erro religioso, a acreditar nos falsos profetas. Por isso, nós precisamos nos agarrar à palavra. A verdade é a palavra de Deus. Se você conhece a verdade, você está protegido contra o erro religioso e as mentiras que o diabo consistentemente tenta colocar na nossa cabeça. A verdade, que é a palavra, ela é a nossa base. Como fazer para me apropriar dessa armadura? É todo dia encher a sua cabeça com a verdade que é Cristo. É passar um tempo em leitura bíblica e em oração. A segunda armadura que Paulo nos ensina a vestir é a couraça da justiça. A justiça divina é a armadura do corpo que protege o nosso coração. Em Romanos 8:33 fala: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando a dúvida entrar no seu coração, lembre-se da justificação pela fé. A terceira armadura que Paulo fala é calçando nossos pés com o evangelho da paz. O inimigo, ele tenta nos convencer que é inútil anunciar as boas novas, que é muito difícil, que a gente vai ter o não como resposta, então não adianta nem falar de Jesus. Eu não vou falar para aquela pessoa porque
ela não conhece, ela não quer saber de Jesus, eu sei que a resposta vai ser não, então eu não vou falar, né? Não vou falar. Não é assim? Isso é o diabo colocando no nosso coração pra gente ficar de boca fechada. Mas esse sapato que Deus nos dá significa a motivação para nós seguirmos proclamando a verdadeira paz que está disponível em Deus, somente nele. Essas são as boas novas que todos precisam ouvir. A quarta armadura é o escudo da fé, que nos protege contra as setas inflamadas e invisíveis do inimigo. O que são os dardos do inimigo? Pode ser a fofoca, pode ser um pensamento ruim ou alguma palavra que alguém falou contra você, uma situação que você fica vulnerável, ele já faz o estrago. Não se deixe ser atingido por essas flechas do inimigo, se fortaleça no Senhor. Toda noite eu oro com os meus filhos e eu falo assim: Senhor Jesus, se alguma seta foi lançada contra a vida dos meus filhos, que caia por terra agora em nome de Jesus. E daí esses dias a Luísa, que é cair por terra, mamãe? Que é seta inflamada, mamãe? No Salmo 18 fala que o Senhor é meu escudo e é o poder que me salva. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Fé é você crer, é você confiar em algo. E o escudo da fé, né? Fé em quê? Você pode ter fé em muitas coisas. Você pode crer numa mentira. Você pode ter fé num santo. Você pode ter fé na natureza. Você pode ter fé em algum ídolo. Nenhuma dessas coisas te salva. O que te salva não é o fato de você ter fé, mas no que você crê. Quem salva é Cristo, a nossa fé é no Senhor Jesus, é no Evangelho, é na verdade. Esse é o escudo que nos protege. E eu me revisto disso diariamente na leitura da palavra. É lendo, é meditando, é crendo nas promessas que estão aqui. Quando eu leio a Bíblia, a fé, ela brota no meu coração. A fé, ela é como um músculo, ela tem que ser exercitada. E o quinto elemento dessa armadura é o capacete da salvação. A batalha é travada na nossa mente. O diabo, ele quer que tenhamos dúvidas a respeito de Deus, a respeito da certeza da salvação. O capacete, ele protege a nossa mente para que não tenhamos dúvidas em relação ao Senhor Jesus, em relação daquilo que está escrito na palavra. E como eu me revisto disso? Em oração, em leitura da palavra, é lembrando de tudo que o Senhor Jesus fez por nós, é lembrando de sua graça, de sua misericórdia e de suas promessas diariamente. E o último item dessa armadura, e é a única arma de ataque, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As 5 primeiras, elas são armas de defesa. Você percebeu isso? Existem momentos que precisamos tomar atitude ofensiva contra o inimigo. E quando nós somos tentados, nós precisamos confiar na verdade de Deus, que é a sua palavra. O diabo, ele tentou Jesus algumas vezes, né? Ele fala assim: se tu é o filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o inimigo, ele não cansa. Ele é insistente, não é? E o diabo, ele propôs o seguinte para Deus: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem eu bem entender. Olha só. O diabo, ele tem autoridade. A gente não pode subestimar a força que o diabo exerce sobre nós. Mas o Senhor Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele dará culto. E claro, né, insistência, ele vai lá mais uma vez. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito para que te proteja. E o Senhor Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando o diabo ele vir te tentar, você vai saber responder: não vou fazer isso porque está escrito? Por exemplo, teu chefe te manda fazer algo que não é lícito. E o pensamento que você vai ter é o seguinte: eu preciso fazer, senão eu vou perder meu emprego. Mas você vai responder:
Eu não vou fazer isso, porque está escrito. E se você tá naquele dia mal e vem a tentação de você devorar todas as comidas que estão na sua frente, principalmente doce, você vai responder: não, eu não vou fazer isso porque está escrito. Entende o que eu tô te falando? Muita gente cai nas ciladas do inimigo porque não sabe o que está escrito, não sabe se defender contra os ataques do diabo. E na hora da necessidade a gente não tem defesa porque a gente não tem argumento no nosso coração. A gente não tem os argumentos na ponta da nossa língua. Como então fazer isso, Thay? E a resposta está em Efésios 6:18. Primeiro, orar em todas as circunstâncias. Segundo, com todo tipo de oração e súplica. Terceiro, perseverar na oração. Hoje, amanhã e sempre. Não desista. E vigie para que não se esmoreça. Nós temos que estar o tempo todo vigiando para a gente não cair nas artimanhas do diabo. E a Bíblia fala o seguinte: aqueles que estão em pé, cuidado para não cair. Você conhece alguém que frequentava a igreja, era muito de Deus e hoje está aí entregue ao mundo, às bebidas, aos vícios? Pessoas que não estavam firmes e agora são escravos, né? Escravos da bebida, escravos da vida libertina. Há uma batalha espiritual ao nosso redor. A maior arma do diabo é a mentira. É a distorção da verdade para confundir a mente das pessoas. Por isso, gente, nós temos que vestir essa armadura diariamente em oração, em leitura da palavra, em relacionamento com Deus. Olha só, em 2 Coríntios 14:15 diz o seguinte. Não, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo como um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os seus servos se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Olha isso. Satanás se disfarça de anjo de luz e se disfarça de pessoas que querem fazer o bem. O inimigo, ele exerce influência sobre as pessoas e as pessoas exercem influência sobre a gente, não é? Por isso nós temos que estar firmados na palavra. Gente, eu vou falar muito aqui, né? Todo vídeo. Nós precisamos ler a palavra, conhecer o que está escrito para que a gente não fique vulnerável, que a gente não caia nessas mentiras. E cuidado com o dia mal, porque é no dia mal que a gente abaixa a guarda. É no dia mal que a nossa mente é atacada. Pensa comigo, onde você acha que o diabo ele coloca os demônios mais fortes deles, mais poderosos? Você acha que ele coloca na boate, nas festas, ou você acha que ele coloca na igreja para atacar a mente das pessoas que estão na igreja? Porque as pessoas que estão para lá já são dele, né? Mas e as pessoas que estão na igreja? São as pessoas que ele mais ataca. O diabo, ele arrebata a palavra que foi semeada no nosso coração. O que acontece, né? A gente esquece do que foi falado. É aquele sentimento que a gente tem, nossa, agora eu vou mudar, mas chega segunda-feira, você já esqueceu de tudo. O diabo, ele arrebatou aquela semente. E é isso que ele faz com maestria. O diabo, ele semeia o joio no meio do trigo. Eles são quase que imperceptíveis. Hoje, a maioria das pessoas é liderada pelas emoções mais do que pela palavra de Deus. E nós não poderemos ser liderados pela palavra de Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós somos frágeis, nós somos fracos e sozinhos nós não conseguimos vencer essa guerra. Precisamos proteger a nossa mente, precisamos proteger as nossas emoções e por isso nós precisamos nos vestir com toda a armadura de Deus. Gente, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa um like, se inscreva no meu canal. E vejo vocês no próximo vídeo, tá? Beijo, bye!